Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma semana de correção das nossas atividades. Agora estamos na semana 3. Vamos lá? Bom pessoal, antes de iniciar as nossas atividades, vamos juntos aqui ver alguns conceitos básicos da isomeria. Bom, isomeria é um fenômeno observado quando duas ou mais substâncias orgânicas têm a mesma fórmula molecular, mas estrutura molecular e propriedades diferentes. Por exemplo, o propeno e o ciclopropano são exemplos de isômeros, porque eles apresentam a mesma fórmula molecular, ou seja, 3 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. E aqui nós temos a estrutura de cada um desses compostos, ok? Então, olha só, o estudo da isomeria é dividido em duas partes. A isomeria plana, que é o nosso objetivo de conhecimento dessa semana, onde os compostos são identificados através das fórmulas estruturais planas, e esse grupo, isomeria plana, digamos assim, ele tem os subgrupos, né? Nós dividimos em isomeria de cadeia, isomeria de função, de posição, de compensação e isomeria de tautometria. E tem também a outra parte da isomeria, que é a isomeria espacial, que nós vamos estudar na próxima semana, mas aqui já adiantando. A estrutura molecular dos compostos apresenta diferentes estruturas espaciais. Divide-se em isomeria geométrica e isomeria óptica. Vamos juntos aqui definirmos cada grupo da isomeria plana. Olha, isomeria de cadeia é quando a diferença entre o isômero está no tipo de cadeia. Por exemplo, um isômero é de cadeia aberta e outro de cadeia fechada. Ou um é de cadeia normal e o outro de cadeia ramificada. Ou então, um tem cadeia homogênea e o outro possui cadeia heterogênea. E aí nós temos um exemplo aqui, olha, a fórmula molecular C4H10. Temos aqui o metilpropano e o butano, são isômeros. O metilpropano de cadeia ramificada, né? E o butano de cadeia normal. Outro subgrupo aqui, isomeria de função ou funcional. A diferença entre os isômeros está no grupo funcional, ou seja, olha um exemplo aí, olha, um composto com fórmula molecular C3H6O. Nós temos aqui a propanona e o propanal. Olha para vocês verem, são isômeros, no entanto, de função diferente. Nós temos aqui no propanona uma cetona e no propanal um aldeído. Isomeria de posição ou posicional. A diferença está na posição de uma insaturação de um grupo funcional, de um heteroátomo ou de um substituinte. Exemplo, fórmula molecular C4H6. Então, nós temos aqui o 1-butino e o 2-butino. Olha, no butino-ino, a insaturação está entre os carbono 1 e 2. Lá no but2-ino, a insaturação já está entre os carbonos 2 e 3. Isomeria de compensação ou metameria. Vamos lá? Isomeria de compensação ou metameria. É um tipo especial de isomeria de posição em que a diferença consiste na posição do heteroátomo. Então, nós temos aqui como fórmula a molécula C4H10O. Então, nós temos essas duas estruturas do metoxipropano, onde o heteroátomo, que é o oxigênio, está entre os carbonos 1 e 2, e temos o etoxietano, onde o heteroátomo está entre os carbonos 2 e 3. Temos a isomeria de tautomeria ou dinâmica. É um tipo especial de isomeria de função em que os isômeros coexistem em equilíbrio dinâmico em solução. Os dois principais tipos de tautomeria são entre uma cetona e um enol, onde há o equilíbrio nós chamamos cetoenólico, e entre um aldeído e um enol, onde nós temos o equilíbrio aldoenólico. Exemplo, fórmula molecular C3H6O. E aí nós temos essas duas estruturas para exemplificar. A propanona, que é uma cetona, e temos aqui um enol, o prop-1N2-ol. Então, agora, diante disso, dessa aula básica aqui sobre isomeria, nós vamos para as nossas atividades. Atividade 1. Indique a isomeria plana apresentada por cada um dos itens a seguir e justifique sua resposta. Bom, pessoal, na letra A, nós temos aí dois compostos. Onde nós temos um carbono saturado ligado a uma hidroxila, o que caracteriza um álcool, e o outro, um oxigênio entre dois carbonos, caracterizando um éter. Então, aqui nós temos uma isomeria de função. As funções são o isômero, existe o isômero, mas as funções são distintas, né?
Um é um álcool e o outro é um éter. Por isso, nós temos uma isomeria de função. Na letra B, nós temos aqui, olha, 1,2-dimetilbenzeno. Ok, tá aqui a disposição dos radicais no composto benzeno. Aqui na outra estrutura, nós temos o 1,3-dimetilbenzeno, ou seja, é uma questão de posição desses radicais orgânicos. Portanto, aqui nós temos uma isomeria de posição. Na letra C, nós temos aqui a presença de um heteroátomo, tanto na estrutura da metilpropilamina, quanto na estrutura da dimetilamina, ok? Então, aqui nós estamos vendo, né, compostos, o grupo amina presente aqui em cada um dos compostos. Ok, então nós temos uma cadeia heterogênea, portanto, aqui nós temos uma isomeria de compensação, ou uma metameria. Atividade 2. Determine a estrutura dos isômeros abaixo. Letra A. Possuam fórmula molecular C4H10O e sejam um álcool e um éter. Bom, pessoal, nós sabemos que por se tratar de isômeros vão ter várias possibilidades. Então, aqui eu vou colocar uma possibilidade, ok? Então, eu montei aqui o butan-2-ol, né? Ou seja, a cadeia principal aqui contendo 4 carbonos, sendo que na posição 2, ou seja, o carbono 2, que é um carbono saturado, né? Todos são carbonos saturados, está se ligando a uma hidroxila, o que caracteriza um álcool. E aqui nós temos o etoxietano, né? Onde nós temos nesta molécula nós temos os 4 carbonos, 10 hidrogênios e um oxigênio, ok? Na letra B, possuam fórmula molecular C5H10O e sejam um aldeído e uma cetona. Então vamos lá. Olha, aqui ainda eu marcando para vocês, né, na letra A, mas vamos lá para a letra B. Olha, nós temos aqui o pentanal, ok? Por quê, gente? Pente vem de 5. O exercício falou que é um isômero com 5 carbonos. Então, nós temos aqui os 5 átomos de carbono, 10 átomos de hidrogênio, né? Se nós contarmos aí, vamos juntos, olha, 3 mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, mais um 1, aí o hidrogênio do grupo funcional aldeído, 10. E a presença do oxigênio, ok? Então, nós temos aqui um pentanal, que é um aldeído. E temos aqui um pentan-3-ona, que é uma cetona, né? Cuja cadeia principal também tem 5 átomos de carbono. Temos aí um átomo de oxigênio e os 10 átomos de hidrogênio. E por fim, na letra C, possuam fórmula molecular C3H6O2 e seja um ácido carboxílico e um éster. Então, nós temos aqui, olha, o ácido carboxílico, né? Aqui no caso nós temos o ácido propanoico, que é um ácido contendo 3 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e 2 oxigênio, e temos aqui o etanoato de metila, que é um éster, também com fórmula molecular C3H6O2.
Atividade 4. Os ácidos 2-aminobenzoico, que é a figura 1, 3-aminobenzoico, que é a figura 2, e 4-aminobenzoico, que é a figura 3, apesar de possuírem a mesma fórmula molecular, têm características muito diferentes. Os ácidos 1 e 2 são considerados nocivos à saúde, enquanto o ácido 3 é produzido no nosso organismo, considerado um antioxidante e precursor do ácido fólico. As estruturas desses ácidos estão representadas abaixo. Então, nós temos aí a estrutura 1, 2 e 3. As moléculas dos ácidos 1, 2 e 3 são classificadas como, e aí nós vamos marcar a opção correta. Olha, vamos analisar aqui a estrutura, pessoal. Olha a presença aqui do grupo amina, né? E vamos reparar o seguinte, que em cada uma dessas estruturas, a posição desse grupo amina está diferente. Ou seja, aqui nós vamos ter um isômero de posição diferente. É a mesma fórmula molecular, né, dessas três substâncias. No entanto, as funções são diferentes, né, as características são diferentes e o posicionamento do grupo amina aqui também é diferente. Por isso, nós temos aqui um isômero de posição. Atividade 5. Um estudante, durante uma aula de Química Orgânica, apresentou um relatório em que indicava e associava alguns compostos orgânicos com um tipo de isomeria plana correspondente. Ele fez as seguintes afirmativas acerca destes compostos e da isomeria correspondente. Na afirmativa 1, ele disse: os compostos butan-1-ol e butan-2-ol apresentam entre si isomeria de posição. Vamos ver se está correto? Aqui nós temos a estrutura do butan-ol e do butan-2-ol. E aqui os grupos que vão caracterizar, o grupo, na verdade, né, que vai caracterizar os álcoois, ok? Ou seja, o carbono saturado ligado à hidroxila. Nós reparamos aqui que o posicionamento da função está diferente. Então, ok, eles apresentam entre si isomeria de posição, está correto. Na afirmativa 2, diz assim: os compostos pente-2-eno e 2-metilbute-2-eno apresentam entre si isomeria de cadeia. Vamos verificar. Ora, nós temos a cadeia do pente-2-eno e a cadeia do 2-metilbute-2-eno. Nós reparamos o seguinte, que a nossa primeira cadeia ela é normal e a segunda ela é ramificada, a presença desse radical metil. Ou seja, ok, está correto. Elas apresentam entre si isomeria de cadeia. Vamos para a afirmativa número 3. Os compostos propanal e propanona apresentam entre si isomeria de compensação ou metameria. Vamos lá, pessoal. Olha, nós temos aqui o propanal, que é caracterizado por esse grupo, né? Trata-se de um aldeído. Aí o H ficou um pouquinho do círculo vermelho, mas né, o grupo é o COH, trata-se de um aldeído. E aqui nós temos a propanona, que é uma cetona, ok? Ou seja, nós temos uma isomeria de função. Desculpa, uma isomeria funcional ou de função. Ou seja, o exercício está errado. O exercício não, a afirmativa está errada. Vamos para a afirmativa número 4. Os compostos etanoato de metila e metanoato de etila apresentam entre si isomeria de função. Então, aqui nós estamos vendo um caso de metameria, onde a função é a mesma, só muda a posição dessa função. Portanto, nós vamos marcar aqui a nossa opção correta, letra A. É isso, pessoal. Finalizamos mais uma semana de correção das nossas atividades. Um forte abraço e até a próxima!